Então, boa noite a todos, né? A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar. Eu queria, muitos de vocês já foram me dando as bem-vindas, como é, é, fazendo bem-vindas para mim, né? Mas eu queria desejar também que vocês sejam bem-vindos à nossa disciplina. Bom, vocês já devem ter visto, mandei um e-mail para vocês, né? Eu ainda não tenho, dando as boas-vindas. Obrigado, Regiane. Ai, ai. Eu não tenho ainda a matéria no AVA. Eu cobrei sexta, cobrei sábado, cobrei domingo, coitada da nossa assessora pedagógica. Eu mandando mensagem para ela no domingo, dia das mães ainda. Que chato esse professor, né? Mas eu queria ter tudo certinho aqui com vocês hoje, tá? Então, assim, ainda não abriu o AVA para mim, a matéria de vocês para mim no AVA, mas assim que abrir, eu já vou colocar as coisas para vocês lá no AVA, tá? Eu daqui a pouco vou explicar tudo certinho como que funciona o professor Klaus, tá? É, então, eu mandei um e-mail para vocês, até com o link, etc., para a gente já começar a interagir. Estejam à vontade para me mandar e-mail, para conversar comigo sem problema algum, tá? Eu vou começar, então, compartilhando a nossa apresentação de PowerPoint para hoje à noite, para vocês acompanharem um pouquinho melhor, né? Eu acho que só falar, assim, sem um texto, um PowerPoint, alguma coisa, fica meio chato, né? Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente começar a conversar sobre o professor Klaus e sobre a disciplina de saúde ambiental. Eu estou substituindo a professora Etiele, né? É claro que cada professor tem seu jeito de dar aula, de interagir com os alunos e tudo mais. Isso é natural, né, gente? Infelizmente, vocês vão ter que recomeçar a se acostumar novamente com outro professor. Mas, a não ser que ocorra algo inacreditável, 3 vezes na madeira, né? Ocorra algo inacreditável, eu estarei com vocês até o final do semestre, tá? Não se preocupem com isso, daí vai ser fácil até o final do semestre. Eu vou compartilhar agora um PowerPoint, mas assim, gente, vocês têm todo o direito, por favor, estou pedindo para vocês, todo o direito de interromper minha aula. Só dá um grito, porque eu não consigo ver vocês, já falei isso. Então dá um grito, professor, eu paro a aula na hora. Na hora, descompartilho, começo a conversar, tirar dúvidas, trocar ideias e assim por diante. Então, apesar do professor Klaus gostar de conversar, gostar de falar, né? Vocês já vão ver meu nome daqui a pouco completo. Eu pareço que não sou descendente de alemães, eu pareço que sou descendente de italiano, que eu gosto de falar, de gesticular e tudo mais, né? Não é verdade? Quem é descendente de italiano aí, não é verdade que descendente de italiano gosta de fazer isso, né? É Eu a verdade, mesma sim. coisa. Eu faço Eu, muito isso. então, eu sou a mesma coisa, mas vocês se sintam à vontade para interromper. Só não vale me xingar nem minha mãe, tá, gente? Minha mãe não tem nada a ver com a história. Mas estejam totalmente à vontade, tá? A nossa aula aqui é para trocar ideias, é para a gente crescer cada vez mais, é para nos tornarmos cada vez mais melhores profissionais. Isso é o mais importante de tudo, tá? E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Vocês estão no primeiro período, mas já tem que começar a crescer desde este momento, tá? É o mais importante de tudo. E quando vocês saírem da faculdade, então, se formarem como ótimos profissionais, profissionais que pensam, que raciocinam, que têm vontade própria, que têm capacidade. Não só profissionais que copiam outras coisas, que usam receitinhas. Isso não é o melhor profissional. Algumas vezes a gente tem que copiar, tem que seguir uma receitinha, mas
em grande parte das vezes, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que dar uma opinião. Então, vocês se sintam à vontade também para dar uma opinião, para mostrar uma experiência. Professor, aconteceu comigo assim, em tal lugar, em tal tempo, etc. Tá? Professor, eu estava andando por tal lugar, vi tal coisa, o que o senhor acha? Vamos conversar. Não tem problema nenhum. Mas eu preciso que daí, nessas aulas remotas, na aula presencial é bem mais fácil, né? Na aula remota, vocês deem um grito, professor, quero falar. Estejam à vontade. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora com vocês, vamos ver se dá certo aqui. Uma janela, saúde ambiental. Daqui a pouco vocês já vão enxergar. Espero que... Alguém me fala aí se estão enxergando, pessoal? Estão enxergando o slide? Perfeito. Sim. Ótimo, então. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre... Eu até vou deixar nessa forma, gente, porque daí eu consigo usar a mesa digitalizadora sem problema nenhum, tá? No nosso caso aqui agora. Vamos conversar um pouquinho sobre saúde ambiental. Olha, gente, não sei se vocês já se tocaram, estamos na semana 15. Teremos, contando a avaliação global 2 e o exame final, nós teremos 24 semanas. Então, não falta muito para terminar a disciplina, né? A gente vai hoje conversar um pouco sobre o professor, eu, e já começarmos o nosso assunto da disciplina, crise ambiental. Então, quem pensou que hoje ia ser aquelas aulas moleza e tal, olha, o professor Klaus já começa a trabalhar. Bom, vocês podem ver meu nome, Klaus Dieter Zauter. Segundo, eu tenho o nome composto, Klaus Dieter, e o meu sobrenome é Zauter, tá? Então, o Dieter se escreve D-I-E, mas se pronuncia só o I, tá bom? O Zauter se escreve com S, mas se pronuncia como Z. Nossa, que complicado, né? Bom, gente, se vocês não notaram, eu sou descendente de alemães, né? O meu pai era alemão, ele veio adulto já para o Brasil, mais ou menos na década de 50, 55. E por parte de mãe, eu sou neto de alemão. Então, meu avô veio no começo do século XX para o Brasil, lá por 1905, 1906, ele veio para o Brasil. Antes que vocês me perguntem, sim, eu falo alemão. Eu falo muito bem alemão, mas não perfeito. E alemão é tão complicado. Se alguém aí fala alemão, tem família alemã, sabe. Alemão é um idioma bem complicado, mas bem complicado mesmo, né? Então, como eu falei, meu nome é Klaus Dieter Zauter, esse é meu e-mail, klaus.zauter@uniandrade.edu.br. Estejam à vontade para entrar em contato com o professor Klaus, sem problema absolutamente nenhum, tá? Eu não garanto que eu vou responder na hora, mas eu tentarei responder o mais rápido possível. Outro meio de vocês entrarem em contato é naquela aba lá da disciplina no AVA chamada Fale com o Professor, né? Eu até prefiro que seja por e-mail, mas pode ser pelo Fale com o Professor. Bom, eu sou engenheiro agrônomo. Eu tenho doutorado em ciências, mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais. Mas eu trabalho com meio ambiente há mais de 20 anos, gente. Então, eu trabalho com meio ambiente desde 1998, 99, tá? E, inclusive, eu tenho feito pesquisas, trabalho com consultoria, etc. Oriento muitos alunos. No momento, eu tenho, acho que, 12 TCCs, eu estou orientando 12 TCCs na Uniandrade, de diferentes cursos. Como eu sou da área ambiental, então o ambiental ele perpassa por outros cursos. Então eu tenho orientados da farmácia, da biomedicina, da engenharia civil, engenharia de produção, biologia, e eu acho que são esses. Pode ser que eu tenha me esquecido de algum, mas não, acho que são todos. Então eu tenho orientados de vários cursos diferentes. E eu vou ministrar para vocês agora
no lugar da professora Etiele, substituindo a professora Etiele, a disciplina de saúde ambiental. Esses aqui são alguns dos meus trabalhos, tá? Só para vocês saberem como eu trabalho com o meio ambiente já há algum tempo. Então, eu tenho trabalhos publicados em conjunto com outros pesquisadores de vários lugares diferentes, inclusive de fora do Brasil, muitos com pesquisadores de fora do Brasil, e eu tenho trabalhos publicados aqui no Brasil e fora do Brasil também. Esse ano ainda não publiquei nenhum, mas ano passado, em 2020, eu publiquei 2 artigos, inclusive esse primeiro aqui, onde que a gente estudou com o pessoal do Rio de Janeiro, o efeito ecotoxicológico lá do derramamento de Mariana, se lembram, 2015, da Vale do Rio Doce, que matou acho que 13 ou 18 pessoas, alguma coisa assim. Não é o de Brumadinho, de 2018, onde que morreram quase 300 pessoas. A gente estudou o efeito no solo do derramamento lá dos rejeitos de minério em Mariana. Mas tem outros trabalhos que a gente vem fazendo com ecotoxicologia, com resíduo e assim por diante. Aspectos e impactos ambientais de diferentes atividades humanas e assim por diante. Isso é só para vocês me conhecerem um pouquinho. Ai, eu não sei, né? Quando eu era estudante, e chegava um professor novo, assim, uma disciplina nova, com um professor com quem eu nunca tinha tido aula antes, eu ficava assim, o que esperar de ser professor, né? E, além do mais, vocês são do primeiro período, né? Estão começando a faculdade agora, talvez alguns já tenham experiência de outras faculdades, já começou um outro curso, ou já terminou um outro curso, né? O que esperar do professor Klaus? Em primeiro lugar, o nome já dá um pouco de receio, né? Alemãozão. Alemão é tudo certinho. O professor Klaus também é certinho. O professor Klaus segue as regras, tá? A coordenação coloca, a direção coloca, o professor Klaus vai seguir. O professor Klaus só não segue regra quando a regra é antiética, ilegal ou imoral. Um desses 3. Até agora eu não vi isso acontecer no Ana Andrade. Espero que nunca aconteça. Mas é só nessa ocasião que o professor Klaus não segue as regras. Algumas vezes eu até posso não concordar com uma regra, mas se ela está estabelecida e não há nenhum outro problema com ela, eu vou seguir as regras. Tá? Em primeiro lugar, vocês vão ver que eu sou pontual. No remoto aqui, eu começo a minha aula exatamente às 8 horas da noite. Tá? Lá no presencial, eu começo a aula exatamente 7h15 da noite. E no presencial eu vou até às 10 horas. No remoto, a gente termina um pouco antes, tá? No remoto é mais desgastante, né? Bem mais desgastante. Gente, vocês têm que pensar que vocês não estão mais em um jardim de infância, né? Vocês não estão mais em um jardim de infância. Deixa eu estrear minha caneta aqui com vocês. Olha aqui. Vamos mudar a cor da caneta. Olha que legal. Estou tentando. Espessura. Vocês não estão mais em um jardim de infância. Vocês têm que começar a assumir responsabilidades. Algumas das responsabilidades: assistir aula, chegar no horário, né, prestar atenção na aula, fazer suas tarefas, né? Não tem mais ninguém que vai passar a mão na cabeça do aluno, etc. Vocês já são todos adultos, né? Alguns de vocês, com certeza, já são pais e mães, né? Inclusive, eu também sou pai. Nós temos que até servir como exemplo para os nossos filhos, né? Para a nossa família, mostrar para a nossa família que a gente quer crescer, etc. Então, a gente não está mais no jardim de infância. Apesar disso, eu garanto para vocês que eu estarei com vocês o tempo todo.
Eu darei todas as aulas certinho, me esforçarei ao máximo, tirarei todas as dúvidas. Se precisar explicar 4, 5 vezes alguma coisa, tenho certeza que eu vou explicar. Para mim, o importante é que o aluno saia da aula entendendo aquele assunto. Que ele saia da aula diferente do que entrou. Que ele saia da aula maior, né? Mais maduro no assunto. Isso, para mim, é o mais importante. Mas eu preciso que vocês também deem a sua parte, né? Que vocês também se esforcem. Nós não estamos mais em um jardim de infância. Lembrem-se disso. Mas eu estarei com vocês. Por outro lado, eu vou exigir de vocês. Vocês querem ser bons psicólogos? Então vamos trabalhar. Vamos tentar crescer o máximo possível. Eu até coloco essa outra figura, né? Espero que essa turma seja tão boa quanto a do ano passado. Ano passado, três alunos conseguiram passar. Nunca tive tanto orgulho de aprovar um número tão grande assim. É claro que isso é uma brincadeira, né, gente? O professor Klaus não é um mauzinho, não. Espero, pelo menos. Mas o que significa isso? Que vocês vão ter que demonstrar que têm capacidade. E, principalmente, vocês vão ter que demonstrar que honram essa linda profissão que vocês estão pleiteando agora, que é de psicólogos. Tá? Não é uma profissão qualquer. É uma profissão que a sociedade precisa muito. Ainda mais nos tempos de pandemia, né? Eu tenho muitos amigos psicólogos com quem eu converso muito e aprendo muito, inclusive, sobre psicologia. Então, isso demonstra muito bem a importância da profissão de vocês. E para isso, vocês precisam se dedicar. O meu pai sempre falava: nada cai do céu. A gente precisa se esforçar, né? E isso faz parte da tarefa de vocês. Assim como o professor Klaus vai tentar fazer a melhor aula possível, que ele vai estar exatamente no horário, que vai aproveitar melhor possível o horário e estará sempre com vocês para tirar dúvidas, para discutir, etc. Eu também preciso o retorno de vocês. Eu preciso o esforço de vocês, a dedicação de vocês. Ainda mais nessa profissão, né? Na psicologia, nossa, precisa estudar muito. Eu tenho uma grande amiga, o marido dela, meu colega, a gente já trabalhou bastante junto, e ela estuda o tempo todo. Ela é mexicana, fez doutorado em psicologia em Madrid, na Espanha. Ela estuda o tempo todo. Ela consegue ainda ler mais do que eu, que adoro ler. Bom, toda disciplina, ela precisa ter um objetivo, né? Senão não tem razão de ser uma disciplina num currículo, num curso. Então, o objetivo geral da disciplina de saúde ambiental pretende fazer com que o graduando, vocês reflitam sobre o modelo civilizatório atual, com destaque ao modelo de desenvolvimento social e econômico e as interrelações do modelo com o planeta. E nos objetivos específicos, identificar a partir de conceitos, reflexões, pensamentos, né, sobre o conjunto dos campos da saúde ambiental, quais os impactos da relação homem-ambiente que afetam a saúde humana, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. A gente também pretende analisar a crise ambiental. Alguém está querendo entrar? Só um momento, gente. Pronto. Volto a compartilhar. Viu? Foi rapidinho. Já vai voltar para vocês. Pronto. Então, a gente também pretende analisar como a crise ambiental, será que tem uma crise ambiental? A gente vai discutir hoje. Em seus diferentes contextos e aspectos, permitindo correlacionar esta crise com a qualidade de vida, da saúde e do meio ambiente. E identificar possíveis medidas de enfrentamento dessa crise ambiental em relação
a saúde e qualidade de vida. Eu sempre falo que essa disciplina de saúde ambiental é muito importante na área da saúde. Por que isso? A gente tende na área da saúde, eu apesar de não ser formado, eu trabalho com saúde ligado ao meio ambiente há muito tempo, em estrito contato com colegas da área de saúde, com formação na área de saúde, então eu estou há muito tempo sempre me reciclando, perguntando, indagando, procurando respostas, né? A gente vê que na área de saúde, normalmente, nós nos preocupamos só com o indivíduo. Mas será que não tem algo em volta do indivíduo que pode estar levando a esse processo saúde e doença? A gente tem que começar a se perguntar isto. Dando um exemplo assim bem raso, assim, só para a gente poder entender e discutir isso mais tarde. Imagine assim uma criança morando numa favela em condições ambientais ruins. Do lado ali passa um riachinho só de esgoto, né? Onde que se joga o esgoto em natura das casas ali. A criança brinca ali, etc. Pegam água dali, né? Lavam roupa ali. De repente a criança começa a se sentir mal. Vai lá para o posto de saúde. O médico, ele vai ver só aquele retrato da criança naquele momento. Ele vai dar um remédio. Esse remédio é para ajudar a criança a melhorar. A criança toma o remédio, começa a melhorar e volta para o mesmo lugar. Com as mesmas brincadeiras à beira do mesmo rio de esgoto. O que vai acontecer? Depois que passar o efeito do remédio, a criança vai readquirir o problema. Então, a gente tem que começar a ver o que ocorre em volta das pessoas. E isso na psicologia a gente vê bastante, né? A gente tem a psicologia em si tem uma tendência de analisar o que ocorre em volta, tá? Então, a magia, o legal da disciplina de saúde ambiental é exatamente ver isso, né? Sair do antropocentrismo, né? Que só interessa o ser humano. Mas o que ocorre em volta do ser humano que o leva a ficar naquele estado? É isso que a gente quer discutir ainda nesses 2 meses da disciplina de saúde ambiental. Comecem a pensar nisso, gente. Comecem a refletir o dia a dia de vocês, das pessoas conhecidas, de outras realidades que vocês conhecem. Será que tem alguma coisa a ver meio ambiente com saúde humana? Vamos pensar nisso, né? Então, continuando aqui. Bom, a partir desses objetivos, qualquer disciplina tem uma ementa, né? Então, essa ementa, a disciplina proporciona entendimento da relação entre saúde e sociedade, o desenvolvimento do ser humano e a relação dele com o planeta, né? A gente vai abordar fundamentos dentro da crise ambiental, saúde ambiental, conceitos e fundamentos, os campos da saúde ambiental, promoção da saúde e saúde ambiental. Nós vamos falar um pouco de epidemiologia ambiental. Olha aí, ó, SARS-CoV-2, Covid-19. Compartimentos ambientais, hidrosfera, atmosfera, biosfera, a relação entre poluição e saúde, impactos sanitários e ambientais, o enfrentamento desses impactos. Lembrando que impacto é sempre dano, né? Dano, problema. Medidas de prevenção para que não aconteça, correção para corrigir o caminho, ou mitigação, diminuir o dano. E também educação ambiental em saúde, extremamente importante. Além de envolver e discutir teorias como a primeira e segunda lei da termodinâmica, né? Então, para tentar atingir aquela ementa, a gente tem o que chamamos de conteúdo programático, que são os assuntos, basicamente, né? Alguns desses assuntos vocês já viram com a professora Etiele, outros a gente vai discutir aqui no restante da disciplina. Então, apresentação, obviamente, saúde e sociedade, desenvolvimento, lei da termodinâmica, crise ambiental, saúde ambiental, aspectos e impactos ambientais, resíduos, muito importante.
Epidemiologia ambiental, inclusive a gente vai discutir alguns casos, assim, rapidamente, os compartimentos ambientais, poluição, né? A gente já vai discutir até hoje, inclusive, impactos sanitários e ambientais, e terminar a disciplina com educação ambiental em saúde. Educação ambiental em saúde. Vamos falar um pouco sobre meio ambiente para as outras pessoas? E ligar isso com a saúde do ser humano, a saúde das pessoas? Esse é o nosso conteúdo programático. Esse slide aqui é o slide que dá medo nos alunos, né? O slide em que o professor conversa sobre avaliação, né? E professor, então, como vai ser a avaliação do nosso segundo bimestre? Vocês já tiveram a avaliação do primeiro bimestre, né? Eu não sei como ela foi. Os professores têm até, se não me engano, final de maio, segundo o regimento interno da universidade, para publicar aquelas notas, né? O que eu posso falar para vocês é a avaliação do segundo bimestre. Vocês devem saber, né, que a Uniandrade tem, uma vez por semestre, duas avaliações, sempre no segundo bimestre do semestre, tem duas avaliações que são avaliações da universidade. Avaliação multidisciplinar e o projeto integrador. Se vocês ainda não receberam nada, provavelmente vão receber. Essas duas avaliações valem 30% da nota. No segundo bimestre, o professor é responsável por 70% da nota, tá? Então, Klaus, no segundo bimestre, eu tenho poder só sobre a avaliação global 2, que é a prova do segundo bimestre, sobre um trabalho, tá? Para mim, a não ser que mude alguma coisa, eu tenho que ver ainda com os coordenadores, tá? No caso de vocês com o professor Aislan. Para mim, a avaliação global 2 nesse momento vale 40% e o trabalho vale 30%. A avaliação multidisciplinar vai valer 20% e o projeto integrador 10%. Se vocês somarem isso, dá 100% ou 10, né? A média 10. Então, a avaliação global 2 vale até 4, trabalho vale até 3, avaliação multidisciplinar até 2 e o projeto de integração até 1. Eu vou ainda conversar com o professor Aislan, que eu assumi pouquíssimo tempo, há dias atrás, a disciplina, para ver se isso permanece, tá? Então, é passível de alguma modificação. Eu espero que não, mas é passível de alguma modificação, deixando bem claro. Se for feita alguma modificação, vocês serão avisados com antecedência. Não se preocupem com isso. Não seria justo, em cima da hora, mudar alguma coisa. Então, se for feita alguma modificação nessa relação aqui, vocês serão avisados com antecedência. Palavra do professor Klaus. E acreditem na palavra do professor Klaus. E eu já vou dar os temas dos trabalhos para vocês. Então, vocês já podem começando a dividir as equipes. Eu quero, no máximo, 5 integrantes em cada equipe. No máximo. Professor, pode ter um integrante? Pode. 2 integrantes? Pode. 3 integrantes? Pode. 4 pode. 5 pode. 6? Não, não pode. No máximo 5. De 1 até 5 integrantes cada equipe. E os temas, cada equipe vai escolher um tema. Não precisa combinar antes com o professor, nem nada. Vocês podem escolher à vontade. Eu deixei livre. São 5 temas ligados à área ambiental e psicologia. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, tem uma área, eu vou até interromper o compartilhamento aqui, tem uma área chamada psicologia ambiental. É uma área fascinante. Eu tenho lido sobre psicologia ambiental nos últimos 2, 3 anos, tá? É uma área muito, muito interessante. Como que o ser humano se relaciona com o meio ambiente?
Por que que ele se relaciona desta maneira com o meio ambiente? E muitas das respostas está na psicologia ambiental, tá? Tem alguns livros já publicados no Brasil, é uma área nova, tá? Minha linha do mestrado. Nossa, Jorge, você já fez mestrado? Opa, legal, legal mesmo, de verdade. Tem alguns livros publicados no Brasil. Nossa, já doutorado também? Pô, tem que tomar cuidado com o que eu falo, então, né? Ó, mas legal isso, Jorge, legal, legal mesmo, de verdade. E ela é mais legal que você está fazendo um outro curso também, né? Isso é muito legal. Professor, Ah, desculpe te atrapalhar, mas só a respeito daquela questão que você mencionou, dos grupos, é que a nossa turma tem quase 60 alunos, nós somos eu em sei. 58. Eu sei. Eu não sei se vai dar, mas era só isso. Não, o número de trabalhos, para mim, não tem problema. Não tem problema equipes fazerem o mesmo tema. Por isso eu deixei alguns Ah, temas para tá, vocês. entendi. Pode repetir o mesmo tema. Ah, então tá Equipes bom. diferentes. O que não pode repetir é o trabalho, né? Uma equipe copiando a outra. Tá Né? bom, Isso então. não pode. Fala, Lenir, levantou a mão. Professor, é que a gente não se conhece, né? Então fica mais difícil a gente formar grupo. Não seria mais prático se o senhor pudesse nos ajudar formando esses grupos, sabe como? Para ficar mais juntando as pessoas, porque a gente não se conhece. Então vamos fazer o seguinte, Lenir. O que você acha de uma ideia assim? Alguns de vocês já se conhecem, com certeza, já estão se interagindo. Até semana que vem, quem já tiver grupo, me manda por e-mail. Daí eu pego na lista quem não tem grupo e daí a gente tenta organizar alguns grupos que ainda faltam na semana que vem. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser. Porque daí eu dou a liberdade para aqueles que por acaso já estão interagindo, ficam livres para continuar essa interação, né? E daí o resto que não conhece, daí eu dou uma ajudinha para vocês se juntarem. Pode ser, gente? Legal? Então, olha só. A psicologia ambiental é uma área muito interessante que está surgindo há pouco tempo. Tem muita gente ainda que confunde psicologia ambiental com não a ligação do ser humano com o ambiente em volta dele, mas o efeito de certas coisas, por exemplo, cor, o efeito de luminosidade ou não sobre o ser humano, etc. Mas a psicologia ambiental é uma via de mão dupla. É o efeito do ambiente no ser humano e como o ser humano encara esse ambiente, tá? É interessante. Obviamente, eu não sou psicólogo, né? A minha interação, o meu conhecimento é um pouco limitado, principalmente em relação a vocês, né? Quem fez a Joide fez o mestrado e doutorado com psicologia ambiental. Joide, nós vamos conversar bastante durante esse restinho da disciplina aí, viu? Porque essa área está me atraindo bastante. Então, eu estou lendo bastante, estudando bastante, discutindo bastante com psicólogos, tá? Por isso, eu quis unir na disciplina de saúde ambiental, já que essa é uma turma só de psicologia, essa possibilidade de a gente discutir qual a relação do ser humano com o meio ambiente a partir de certos temas da psicologia ambiental. Com certeza vou aprender muito com vocês também, né? Não é só eu tentando ensinar alguma coisa para vocês, mas eu com certeza vou aprender bastante, tá? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui então para os nossos temas. Daqui a pouco vai entrar para vocês. Pronto. Os temas são cognição ambiental, comportamento ecológico, compromisso pró-ecológico, estresse ambiental e percepção ambiental. Então, são 5 temas diferentes. Não tem problema diferentes equipes pegarem o mesmo tema. O que vocês não podem é copiar o trabalho um do outro. Olha, o professor Klaus lê todos os trabalhos, da primeira à última palavra, tá? Então, se alguém copiar o trabalho um do outro, eu vou ver com certeza.
A partir de semana que vem, eu vou dar todas as diretrizes do trabalho, já vou mostrar quando que vocês vão apresentar o trabalho, tá? Mas eu já vou dar todas as diretrizes do trabalho. Já podem ir fazendo as equipes, quem não tiver, a gente discute a partir da semana que vem, e quem quiser já pode ir escolhendo o tema e ir começando a fazer, trabalhando esse tema. Bom, então, aqui eu tenho, próximo slide, um pequeno calendário, uma tentativa, né, até o final do semestre. Eu tento sempre seguir o máximo possível, ao pé da letra, os calendários que eu coloco. Então, hoje, dia 10 de maio, apresentação em crise ambiental. Dia 17 de maio, vamos ver aspectos e impactos ambientais. Aspecto é tudo aquilo que pode provocar um dano. Impacto ambiental é esse dano. E vocês vão começar a ver a relação de vocês com o meio ambiente em volta de vocês. Dia 24, epidemiologia ambiental, principalmente doenças que são ligadas direta ou indiretamente ao meio ambiente. Dia 31 de maio, vamos falar de resíduos, mas principalmente resíduos de serviço de saúde. 7 de junho, compartimentos ambientais, litosfera, pedosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. 14 de junho, vamos conversar um pouco sobre a relação entre poluição e saúde ambiental. Hoje a gente vai até dar uma pitadinha nisso daí. 21 de junho, impactos sanitários e ambientais, daí ligados diretamente à saúde do ser humano. E vamos terminar a nossa disciplina com chave de ouro, falando um pouquinho sobre educação ambiental em saúde. E daí, isso é responsabilidade de todos, tá? Absolutamente todos. Um profissional da área de saúde, não interessa se é professor, professora, ele tem uma responsabilidade com as pessoas em volta dele. Se der tempo, a gente vai fazer uma breve revisão para avaliação global 2, mas, de qualquer maneira, vou deixar um material para vocês de revisão, não se preocupem com isso. E dia 28 de junho vai ser a data de entrega do trabalho via AVA, tá? Calma que durante essas próximas aulas eu vou explicar direitinho para vocês como fazer essa entrega, inclusive, tá bom? Não se preocupem com isso, tá? Então, deixando claro que a aula de 28 de junho é para a gente falar sobre educação ambiental em saúde. Se der tempo, a gente começa uma pequena revisão para avaliação global 2. 5 de julho, a nossa avaliação global 2. E 12 de julho, espero que ninguém fique, mas se alguém ficar de exame final, então vai ser o nosso exame final. Tá certo? Toda disciplina tem uma bibliografia básica, né? Essa bibliografia básica são os principais livros que a gente utiliza no dia a dia da disciplina, tá? Eu queria até deixar um livro aqui que tem na biblioteca virtual, prestem atenção, biblioteca virtual, não sei se já entraram lá na biblioteca virtual, mas entrem. A área ambiental na biblioteca virtual é ótima. Então tem o Benedito Braga e colaboradores, Introdução à Engenharia Ambiental, o desafio do desenvolvimento sustentável. Esse livro é muito bom. Aproveitem a biblioteca virtual, gente. O bom da biblioteca virtual é que você não precisa reservar o livro físico, você não precisa ir lá pegar, não precisa devolver, não precisa pagar multa se demorou para devolver, e não precisa disputar com os colegas, né? O livro físico. Então, aproveitem, tá? Toda disciplina também tem a bibliografia complementar. E aqui eu coloquei alguns livros que tem na biblioteca virtual, né? Então, esse livro, Sustentabilidade Ambiental, Estudos Jurídicos e Sociais, Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade, eu conheço o professor Arlindo Felipe Júnior, tá? Ele é muito bom. Empresas, Ambiente, Sociedade também é muito bom. Então, vocês têm livros muito bons. Eu até sugiro alguns outros títulos que não estão na lista. Eu acho que eles não têm na biblioteca virtual, mas são livros muito interessantes. De novo, do professor Arlindo Felipe Júnior,
Educação Ambiental e Sustentabilidade, do Bardini, Meio Ambiente e Qualidade de Vida, do Isidoro, Logística Reversa, principalmente quando a gente fala de resíduos e resíduos de saúde, tá? E do Pelizoli, Ética e Meio Ambiente. Esse livro é muito interessante, principalmente para a área de psicologia, tá certo? Bom, gente, eu não sei se vocês notaram, né? O que eu acabei de apresentar agora, até esse momento? O que eu acabei de apresentar para vocês? Vocês sabem como se chama isso? Hein? Conteúdo programático? Não, maior do que isso. Opa! Vocês podem falar, o professor Klaus não vai bater, ele só tem cara de mal, tá? Gente, mas é que eu nasci feio mesmo. Plano de ensino, muito bem, Márcio. Então, eu apresentei o plano de ensino para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou tentar seguir ao máximo aquilo. Lembrem-se que talvez possa mudar ali a proporção das notas, tá? Mas se mudar, eu vou avisar com antecedência para vocês, não se preocupem com isso. Tá certo? Alguma pergunta até agora, gente? Alguma dúvida? Nada? Eu sempre brinco assim, né? Se os alunos não têm dúvida, de duas uma, né? Ou o professor explicou tão bem, que não ensejou nenhuma dúvida, ou o professor explicou tão mal, que nem teve maneira de ter alguma dúvida, né? A matéria toda é dúvida, né? Espero que então seja a primeira possibilidade, né? Então, vamos continuar com a nossa aula, já são 15 para as 9, já estamos quase uma hora conversando, né? Passa rápido. Nossa Senhora. Daqui a pouco vai entrar para vocês de novo. E o nosso assunto de hoje, então, é crise ambiental. Eu vou parar esse compartilhamento aqui também de novo. Vamos lá. Eu quero olhar vocês aqui, eu quero conversar com vocês. E daí, gente, esse negócio de crise ambiental deve ser coisa de esquerda, né? Esse do PT, do PSOL, esses negócios assim, né? Crise ambiental. Isso é loucura, crise ambiental. Para com isso, professor. Crise ambiental? Isso não tem nada, não. O que vocês acham? Hein? Será que nós temos uma crise ambiental? É claro, o professor está dando aula, veja só, o professor está dando aula de saúde ambiental. O cara é especializado em meio ambiente. Ele pergunta, temos uma crise ambiental? Qual vai ser o aluno que não vai falar que temos? Alguém vai ter coragem de falar que nós não temos uma crise ambiental? Que pergunta idiota do professor, né? É que nem assim, né? Você chega lá, vamos fazer uma enquete lá na rua e tal. Todo mundo está falando de meio ambiente. Até no Fantástico falam de meio ambiente, né? Até no Fantástico, vejam só. Né? Vivemos uma crise ambiental constante, também concordo, Leandro. Mas vocês vejam só, todo mundo fala de meio ambiente. E você vai lá, faz uma enquete lá na Rua das Flores, para uma pessoa lá, e o senhor acha que nós temos uma crise ambiental? O cara fica pensando assim, o que eu falo? Eu acho que não tem. Mas se eu falar para o cara que não tem, ele vai me xingar de tudo que é nome, ele vai achar que eu sou um burro, um paspalho, não sei o quê. Então eu vou falar que tem crise ambiental, né? Por isso a gente sempre tem que tomar cuidado como a gente interpela as pessoas, principalmente em pesquisa, tá? Vocês estão começando a faculdade, vocês vão ter que fazer TCC. Quando vocês forem fazer pesquisa na forma de perguntas, interpelando pessoas, vocês têm que estudar muito bem quais perguntas, como vão ser essas perguntas, tá? Como vocês vão elaborar essas perguntas. Eu sempre digo que uma pesquisa com questionário, com perguntas, já é quase uma arte. Inclusive existem já, na psicologia existe muito isso, questionários já aprovados, né, já validados, que vocês podem usar. E, inclusive, estou agora orientando um trabalho de TCC da farmácia, onde que a gente
que é medir a percepção do atendimento aos clientes em uma farmácia. Então, a gente vai usar um questionário já validado, internacional, ServQal, que é Services Quality, onde a gente tem algumas grandezas que a gente quer medir, tem uma maneira específica de medir, e daí faz as perguntas dentro dessas grandezas. Mas a gente tem que fazer 2 questionários, na verdade, o ideal, que o cliente acha, e aquele que ele está vivendo no dia a dia naquela farmácia. Então, assim, por que eu estou falando isso? É legal, né? É sempre bom a gente conversar assim. Mas vocês podem responder à vontade. Eu não vou julgar ninguém. De verdade. De verdade, eu não tenho preconceito nenhum na minha vida. Aliás, eu minto, eu tenho um preconceito na minha vida. Um. E meus alunos sabem disso. Que eu fico muito bravo. Quando alguém diz para mim assim, professor, eu sou burro e vou continuar burro. Vocês querem me ver brabo? Falem isso para mim. Falem isso para mim. Porque não existe gente burra. Não existe gente burra. Existe gente que não teve a oportunidade de estudar, de frequentar um colégio, de discutir e tal. Gente burra não existe. Tá? Gente burra não existe. Foi há uns 2 anos atrás, uma aluna da biomedicina, eu fui entregar as notas devolutivas da prova, daí eu sou burra mesmo, professor, não vou conseguir passar. Eu olhei assim para braba. Não, professor, eu não sou burra, não. Ela sabia que eu não gostava eu não gosto quando o aluno fala isso de si mesmo, tá? Porque vocês não são burros. Todos têm capacidade. Todos, sem exceção nenhuma. Todos têm capacidade. Então, vamos lá. Vocês estejam à vontade para discutir coisas comigo. E daí, tem crise ambiental ou não tem, gente? Tem, né? Por que, Claudinei? Nós podemos ver hoje, até esses dias atrás, assistimos esqueci o nome do tema. Mas, enfim, a professora passou lá para a gente assistir um tema lá, e, a gente vê a situação do nosso planeta, né? Está pedindo socorro, na verdade, né? Então, hoje, por exemplo, sim, você vê as pessoas hoje constroem casas muito próximas aos rios, os rios que antes era potável, era água cristalina e tudo, hoje virou esgoto. Então, tá claro aí essa situação, entendeu? Que realmente hoje a gente vive, sim, uma crise ambiental desenfreada, inclusive, posso dizer. Olha, é bom, até você falou do Rio, né? Eu moro aqui, eu sou vizinho da minha mãe, na verdade, eram vários terrenos juntos, meu pai tinha vários terrenos, daí quando ele faleceu, eu peguei 2 terrenos e construí minha casa, então eu sou vizinho da minha mãe. Nos fundos passa um rio. A minha mãe até hoje conta que quando eles compraram esses terrenos, no comecinho da década de 60, tinha peixe no rio. Eu vou fazer 52 anos agora, eu não me lembro de peixe naquele rio, gente. Eu não me lembro. Eu só me lembro de sujeira, rio morto, né? Eu não sei se... Olha, se vocês pesquisarem na internet fotos antigas, você vai ver pessoas fazendo piquenique na beira do rio Tietê. Na década de 30... eles faziam piscinas no Rio Tietê, piscinas flutuantes de madeira, e daí flutuava assim, e faziam competição, campeonato paulista de natação, em uma piscina de madeira flutuante no meio do Rio Tietê. Inacreditável. Inacreditável. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem tem rinite? Nossa. Desculpa rir, gente, mas é um problema tão comum, né? Tão comum, principalmente no inverno agora. Eu fui ter rinite depois de velho. Mas, assim, não é muito comum eu ter ataque de rinite, mas de vez em quando eu tenho. E dói tudo. Dá vontade de bater a cabeça na parede, de se jogar em algum lugar, sei lá o quê, né? E homem aqui, né? Homem só vai pro médico quando tá à beira da morte, né? A gente é idiota mesmo, né? Mas assim, renite todas as ites.
Será que a gente está tendo uma crise ambiental? Da onde que vem a rinite? Vocês sabiam que não tem nenhum rio vivo em Curitiba? Tecnicamente vivo em Curitiba? Nenhum. Ah, mas professor, no rio Barigui ele tem uns peixes. Não, eu estou falando do rio tecnicamente vivo. É um rio que consegue manter todo um ecossistema com todos os integrantes daquele sistema e suas inter-relações. Não tem nenhum rio em Curitiba vivo. Tem, professor. Minha mãe está com hoje 62 anos. A gente é do Rio, ela ainda mora lá, né? E acredito que a maioria já tenha ouvido ali da Baía de Guanabara, né? Que até para as Olimpíadas teve aquele trabalho danado para despoluir, né? Minha mãe fala, quando criança, ela ia às praias ali, que é Botafogo, Flamengo, que são da Baía de Guanabara, e a água era perfeita. Então, você vê, não tem tanto tempo, né? Agora, o poder do homem é devastador, né? E bota devastador isso. Não é só no Rio, né? Sim. Em todo o Brasil. Curitiba é a chamada capital ecológica, mas ecológica a gente não tem nada. Quer dizer, a gente está melhor do que os outros, né? Comparar Curitiba com o Rio de Janeiro, Curitiba está melhor. Eu também não tenho o tamanho do Rio, mas isso não significa que a gente está bem. Não tem nenhum rio tecnicamente vivo, né? A gente já perdeu boa parte da biodiversidade daqui. A gente está numa situação ruim. A qualidade do ar... E para onde isso vai nos encaminhar, professor? Hã? E para onde isso vai nos encaminhar? Porque boa pergunta. Nós estamos vendo assim a situação como está, mas nós não vemos talvez assim algo assim para conter isso aí, algo para amenizar a situação, né? A gente só está vendo a coisa se deteriorando, né? Mas e a solução? A solução, todos nós já conhecemos, Claudio. Todos nós já conhecemos. Qual que é o problema? Colocar isso em prática. Tá? A gente vê, por exemplo, o Acordo do Clima de Paris. Os Estados Unidos tinham saído, segundo maior poluidor do mundo, o maior poluidor hoje é a China, né? Segundo maior poluidor do mundo tinha saído do Acordo de Paris, agora entrou de volta o novo presidente, né? A gente, no Brasil, está com problemas em relação ao Acordo de Paris, não só ao Acordo de Paris, mas outros acordos multilaterais, mundiais, etc. É principalmente vontade das pessoas. Agora, eu quero mostrar para vocês por que a gente está assim. Qual foi a maior e pior descoberta do homem em relação ao meio ambiente, Regiane? O que você acha que foi, Regiane? Me conte. Qual que foi a maior e a pior descoberta? Ah, o plástico? Regiane, não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Posso até falar uma coisa para vocês aqui, vocês vão achar meio absurdo. Tem um movimento para eliminar sacola de plástico no supermercado e um movimento para eliminar canudo de plástico. Eu sou contra. Nossa, professor, o senhor é de gestão ambiental é contra isso? Eu sou defensor do meio ambiente e trabalho para isso vivo, assim, com o menor impacto ambiental possível. Mas sabe por que eu sou contra? Em primeiro lugar, psicologicamente falando, as pessoas fazem um movimento para eliminar sacola de plástico e canudinho de plástico. Eliminaram sacola de plástico e canudinho de plástico. Pronto, o mundo está salvo. Mas é esse efeito que acontece na sociedade. Já notaram isso? Eu não uso mais canudinho de plástico. Pronto. Eu já fiz a minha parte. O que for de problema agora, não sou eu que estou provocando. Faz de conta que a pessoa só usa isso de plástico, né? O plástico foi a maior descoberta do ser humano. O plástico é usado em um monte de coisa hoje. Até próteses de coração, etc., tem plástico. Tem plástico. Outros tipos de prótese também, diferentes tipos de plástico, né? Agora, vocês já pensaram que se a gente tiver um recolhimento de todas as sacolinhas de plástico, recolhimento de todos os canudinhos de plástico e levar para reciclagem, a gente resolve o problema? Nossa, mas é tão difícil, né? É que eu sou fanático por reciclagem, gente.
eu separo um pedacinho assim de papel, de plástico e tal, e coloco para reciclagem, coloco aqui na frente para o caminhão dele pegar. Eu sou fanático eu sou do tempo do lixo que não é lixo. Não me façam cantar a musiquinha do lixo que não é lixo, tá? Não me façam cantar. A Adriana também. Ah, não. Vocês vão pedir para o coordenador para me tirar como professor daqui. Né? Lixo que não é lixo, separe. Não vou cantar, não adianta. Nem sob uma arma. Eu sou daquele tempo. Educação ambiental. Educação ambiental. Educação ambiental. Eu sou daquele tempo. Eu já era um jovem adulto naquele tempo, lá em 1989, eu tinha 20 anos de idade, quando começou o programa de separação de lixo em Curitiba, né? Põe no YouTube, quem não conhece a musiquinha, não vou cantar, não adianta. Nem sob a mira de uma arma. Puxa vida! Não. Mas é educação ambiental. Separar. Aí está a solução. Para que a gente precisa jogar no lixo comum? Para que a gente precisa jogar na rua? Não tem nexo. Eu acho que isso é uma das coisas que os psicólogos podem trabalhar muito para a gente. Né? Por que o ser humano, apesar de saber que isso está errado, acaba fazendo isso? Eu queria ter essa resposta. Quem sabe pode ser um TCC de vocês. Né? Tudo se resume à educação, educação ambiental, educação ambiental, educação ambiental. Tá? Os meus pais não fizeram faculdade, mas eles sabiam que tinha que separar. Minha mãe tem 81 anos e ela ainda separa. Mora sozinha e ainda separa. E uma vez por semana coloca o saco de lixo reciclável lá na frente. Por que a gente não pode fazer isso? Por que tem que eliminar canudinho e sacola de plástico? Pô, canudinho e sacola de plástico são tão bons, gente. São ruins para o meio ambiente? São. Se a gente fizer a coisa errada. E isso que faz parte da crise ambiental. Quem que causou a crise ambiental? Deus? Olha, eu sou cristão, acredito, eu sou luterano, tá? Praticante. Mas não foi Deus que fez a crise ambiental, não. Garanto para vocês. Quem que fez a ação do homem? Do homem e da mulher, né? Ação do ser humano, né? Ação de todos nós. Eu, cada um de vocês, pais de vocês, filhos de vocês, netos que vocês ainda vão ter, bisavós, trisavós que já morreram. É o ser humano que faz a crise ambiental. Então vamos tentar ver como foi essa evolução para a gente chegar no que vocês falam que hoje a gente tem de crise ambiental, né? Vamos analisar um pouco, daqui a pouco vai entrar, opa, já está entrando para vocês. Vamos analisar então como que é essa tal de crise ambiental. Então, opa, vocês já viram que eu já coloquei uma figurinha, né? O ser humano e a natureza na pré-história. O ser humano, segundo a teoria da evolução de Darwin, né? Que é a teoria mais em voga, né? Que não é uma teoria, já é uma certeza, né? O ser humano descendeu de certos grupos e daí formou ramos, formou gênero Homos, né? E um deles era o Homo sapiens. O Homo sapiens começou a se desenvolver cada vez mais. Qual que foi a diferença do Homo sapiens? É que ele conseguia se adaptar ao meio, fazendo ferramentas, modificando o meio. Hoje a gente fala que o ser humano é o ser vivo com maior capacidade de adaptação ao ambiente natural. É o único ser vivo que está em absolutamente todos os lugares. Mesmo não tendo profusão de pelos para proteger do frio, mesmo tendo dificuldade com o calor nos trópicos,
né? Mesmo tendo um ambiente estéril como desertos, a gente modifica o meio à nossa volta. Isso acontece desde a pré-história. Por isso que o Homo sapiens desenvolveu tanto. Ele começou a fazer ferramentas, organizou grupos. Daí ele começou a caçar, ele começou a se juntar em grupos para multiplicar a capacidade de cada indivíduo. Então ele viu que um indivíduo vale um só, outro indivíduo vale um só. Quando eles se juntam, não é que eles valem dois, eles podem valer 3, 4. Há uma sinergia muito grande. O ser humano começou com caça, com coleta de frutas, mas ao longo do tempo foi planejando as suas ações para melhorar o trabalho, para render mais o trabalho e satisfazer cada vez mais suas necessidades. Então, o ser humano começou com coleta, com caça, daí começou a fazer ferramentas, dominou o fogo, fez coisas que os outros seres vivos não estavam fazendo e se desenvolveu. Esse da esquerda é um Neandertal e o da direita é um Homo sapiens. Durante alguns milhares de anos, eles conviveram em conjunto lá na Europa. Inclusive, alguns trabalhos, até um que saiu semana passada, eles confirmaram que houve um cruzamento entre essas duas espécies, com indivíduos férteis, né? O conceito de espécie é quando indivíduos se multiplicam e dão uma prole fértil, né? Um dos conceitos de espécie. Então, essas duas espécies, elas começaram a se desenvolver. Primeiro o Neandertal, depois os Sapiens, tá? E daí o Sapiens, que era mais capaz, tinha maior capacidade cerebral que o Neandertal, começou a dominar as regiões que antes eram dominadas pelo Neandertal. E o Sapiens foi evoluindo cada vez mais. Ele viu que para os objetivos dele serem alcançados, ele precisava se unir cada vez mais. E a capacidade, então, de trabalho dobraria, triplicaria, aumentaria. O ser humano começou como nômade, né? Povos nômades, grupos nômades. O que é o nômade? Ele fica um tempo em um lugar, aproveita os recursos naturais daquele lugar, e daí quando os recursos naturais daquele lugar vão escasseando, ele vai para outro lugar. Em torno de 8.000 anos atrás, o ser humano começou a domesticar animais e plantas para a produção. Mas antes disso, em torno de 14.000 anos atrás, o ser humano já domesticou um animal. Alguém sabe me dizer qual animal que era? Há uns 12, 14.000 anos atrás, qual animal que o ser humano... Qual foi o primeiro animal que o ser humano domesticou? Há 14.000 anos atrás deve ter sido o dinossauro, né? Não, o dinossauro era 100 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos atrás. Em torno de 14, 16 mil anos atrás, tem algumas teorias que foi na Ásia e tem teorias que foi na Ásia e na Europa ao mesmo tempo, de forma independente. É um bicho que eu amo demais. Amo demais. Os cães. Um cavalo. Não, os cães. Os cães, na verdade, ele começou a domesticar lobos, né? E daí esses lobos mudaram tanto de comportamento e fenotipicamente, né, a aparência deles, que viraram uma nova espécie, canis familiares, né? Os lobos são canis lupus, dependendo da espécie de lobo também, né? Nem todos são canis lupus, mas o cão é canis familiares. Antigamente, até uns 70 anos atrás, era chamado canis lupus familiares, né? Foram os primeiros animais que o ser humano domesticou, mas não foi para consumo próprio. Foi para fazer um trabalho para o ser humano, né? No primeiro trabalho que os cães fizeram foi caça. Os seres humanos viram que os lobos tinham uma tática para caçar e eram muito eficientes nisso. Então, por que a gente não se une com esses tais de lobos? A gente caça mais e dá uma parte para eles, né? E assim eles começaram a domesticar. E tem uma série de teorias e tal. Eu gosto muito de ler sobre isso, porque eu tenho 9 cachorros. Eu amo cachorro. Eu amo demais. Pode ser que um dia desses eu esteja dando aula para vocês
ouçam os latidos, né? Que quando um começa a latir, todos latem junto, tá? As dificuldades de dar aula remota a partir de casa. Mas os meus cães são bem tranquilos, principalmente à noite, tá? Então, os primeiros animais que o ser humano domesticou foram os lobos, que viraram cães. E daí eles começaram a caçar mais, ter maior capacidade de caça. Depois disso, começaram a domesticar o gado, o cavalo, o cabrito, ovelha e diversos tipos de plantas, né? Lembrando que cada planta, por exemplo, tem um centro de origem. O milho é aqui dos Andes, o tomate também, o aipim é do centro-oeste brasileiro, o café é da Etiópia, a soja é da China e assim por diante. Surgiu a tal da agricultura e pecuária. Com isso, o ser humano ele pôde se estabelecer em um lugar. Porque agora ele plantava e criava. Ele não precisa mais ser nômade e ir para outros lugares. Só que para fazer agricultura e pecuária, já há 10 mil anos, 8 mil anos atrás, o ser humano teve que desmatar, utilizar diferentes materiais da região, desviar cursos de água. Há 8 mil anos atrás, ele já começou a fazer isso, né? Então, o ser humano era nômade, pequenos grupos, usava poucos recursos, começou a domesticar animais e plantas e começou a se estabelecer em um lugar. Daí começaram a surgir os primeiros agrupamentos humanos ou cidades. Começou o processo de urbanização. As primeiras cidades surgiram lá no Iraque, né? Tanto que o Saddam Hussein falava que o Iraque era o berço da civilização, né? Não era o berço da civilização, obviamente, mas surgiram as primeiras cidades no Iraque, ali entre os rios Tigre e Eufrates, se não me engano era esse nome. Só que as cidades, as pessoas começaram a se aglomerar, né, uma próxima da outra, em um número cada vez maior de pessoas, eles começaram a destruir o ambiente em volta deles. O ambiente natural circunvizinho. Eles precisavam plantar, eles precisavam criar, eles precisavam tirar água, jogar o esgoto deles. Então começou a destruir o ambiente em volta. Os romanos, por exemplo, tão avançados, né, há 2000 e poucos anos atrás, mas os romanos, eles pegavam animais de diferentes lugares de seus impérios, levavam para Roma para fazer demonstrações. Era quase que um zoológico há 2000 anos atrás. Os maias, aqui na América Central, então pegavam ali desde o México, indo por Guatemala, Belize, Honduras e etc. Eles faziam aquelas cidades, eu não sei se já foi, eu já fui para o México, uma vez vi algumas dessas cidades maias, né? Ali na região de Cancún, etc. Eles faziam grandes aglomerações urbanas, algumas vezes até com 100 mil habitantes. Isso há 1.500 anos atrás. E eles tiravam tudo em volta. Por que eles abandonaram as cidades? Porque como eles tiravam a floresta em volta para aproveitar a madeira, criar animais e plantar, né, fazer plantações, eles começaram a ter problema com água. A mesma coisa em Angkor Wat, no Camboja, lá no sudoeste da Ásia, ali onde que é a Tailândia, Laos, Vietnã, ali tinha uma cidade, há 2000 anos atrás, mais ou menos, era a maior cidade do mundo. Ela tinha 1 milhão de habitantes. Angkor Wat. De repente, é da civilização do povo Khmer. De repente, Angkor Wat desapareceu. Por quê? Angkor Wat, para 1 milhão de pessoas, precisava quantidades gigantescas de água. E foi tirando água, de repente a água sumiu. E começou uma seca. E daí as pessoas não tinham mais água, começaram a se guerrear, e daí a cidade desapareceu. Hoje a gente só conhece as ruínas. Inclusive ainda tem arqueólogos trabalhando isso até hoje. E na Idade Média, aqui na Europa,
principalmente as epidemias, doenças, peste negra. A peste negra, lá pelo século XV, XVI, na Europa, 1400 e pouco, 1500 e pouco, né, 500 anos atrás, ela destruiu quase metade, matou quase metade da população da Europa. Famílias inteiras, cidades inteiras desapareceram por causa da peste negra. Por quê? As pessoas muito próximas uma da outra, alguém está querendo entrar? As pessoas muito próximas uma da outra, as casas muito próximas. Vocês já viram aqueles filmes sobre a Idade Média, onde que o cara lá chega na janela de casa, joga o esgoto para fora, né, num baldezinho de madeira e cai de cima de alguém, né? Era assim que era. E dava, então, um ensejo, ou aumentava a possibilidade de pegar doenças muito sérias. Isso foi piorando cada vez mais. No século XVIII, final do século XVIII, 1780, 1790, surgiu a Revolução Industrial. Olha, a Revolução Industrial foi algo magnífico. Hoje a gente consegue conversar via computador por causa da Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e daí foi para o resto do mundo, né? Ela promoveu um crescimento econômico, né? Maior geração de riqueza, prosperidade, qualidade de vida, produzindo mais produtos a um preço menor que as pessoas poderiam começar a comprar. Mas pagamos o preço. A Revolução Industrial começou assim, então, com de um momento para outro, um aumento enorme na quantidade de energia e recursos naturais gastos. Foi a Revolução Industrial que levou à intensificação ainda maior da concentração populacional em cidades, urbanização acelerada. E com isso, não que a gente não tivesse antes, a gente já tinha, mas a Revolução Industrial começou assim com um pico gigantesco, muito rápido, de contaminação do ar, do solo, das águas, desmatamento e assim por diante. A Revolução Industrial, por exemplo, com seus trens a vapor, foi magnífico. Uma viagem que demorava um dia. Normalmente as pessoas faziam a pé, o rico tinha cavalo ou carruagem. Você começava a fazer em 1 hora, 2 horas. Né? As grandes fábricas. Na Revolução Industrial, se pegarem alguns livros para vocês verem, tinha fábricas assim com 10 mil funcionários, 20 mil funcionários. Mas ela trouxe um problema de insalubridade muito grande. Trouxe as doenças cada vez mais perto para o ser humano. Trouxe o problema da poluição, do solo, do ar, da água. Né? A Revolução Industrial foi maravilhosa. Graças a Deus tivemos a Revolução Industrial. Mas ela trouxe muitos problemas também. Né? O Malthus, um grande pensador do tempo da Revolução Industrial, ele escreveu um livro muito interessante, um ensaio sobre a população, que ele dizia que o poder da população é infinitamente maior que o da Terra para produzir a subsistência do ser humano. Quer dizer, era mais ou menos assim, a oferta de recursos para a gente aproveitar cresce em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. A população faz uma pressão gigantesca sobre os recursos naturais. E como a população cresce muito, muito, hoje temos 7 bilhões de habitantes. Temos 2 países que já passaram de 1 bilhão de habitantes, China e Índia. É um problema sério. Isso Malthus falou há mais de 200 anos atrás. Imagine agora. Por exemplo, começou com a Revolução Industrial o desmatamento intensivo na Europa para fazer carvão vegetal, porque as máquinas no começo da Revolução Industrial eram a carvão. Queimavam carvão, que aquecia a água virava vapor e o vapor era injetado para transformar em trabalho mecânico, né? Nem uma floresta hoje na Europa é original. Eu já fui algumas vezes para a Alemanha. A Alemanha é um país lindo, com florestas que não acabam mais, todas plantadas.
Todos plantados. A floresta bávara, no sul da Alemanha, por exemplo, linda, gigantesca, maravilhosa, plantada. A floresta da Turíngia, né, onde que ficava a antiga Alemanha Oriental, maravilhosa, plantada. A gente só tem alguns poucos resquícios de floresta original, mas eles ficam na fronteira entre Polônia e Rússia, para vocês terem ideia. Por exemplo, na Europa Central, os lobos foram extintos há mais de 200 anos. Agora estão voltando os lobos, mas da onde? Eles estão vindo da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, atravessando a Polônia, chegando na Alemanha, na Áustria, Suíça, República Tcheca, França e assim por diante. Só agora. E a Revolução Industrial trouxe um problema muito sério, que foi a contaminação industrial. O que fazer com a sobra do processo produtivo na indústria? Na casa de vocês? Na nossa casa? O que tem de resto na nossa casa? O lixo, a água utilizada no banho, na lavagem de roupa, o esgoto com os nossos dejetos. Isso tudo são resíduos. E esses resíduos estão levando a grandes desastres ambientais. Não só grandes em tamanho, mas algumas vezes muitos pequenos desastres que vão ocupar tudo. Essas fotos aqui são de Mariana, 2015. Eu nunca mais vou esquecer, gente, porque eu estava na África, em Gana, na África, e eu estava à noite assistindo no hotel CNN, e de repente aparece a notícia do Brasil. Nossa, o que está acontecendo com o Brasil? Arrebentou uma represa de rejeitos de minério em Mariana, em Minas Gerais, e essa represa foi no distrito de João Bento Viana, sei lá, não me lembro mais certinho o nome, matou acho que 13 pessoas, alguma coisa assim, e entrou pelo Vale do Rio Doce. O Rio Doce é um dos maiores rios de Minas Gerais. Ele atravessa Minas Gerais, atravessa Espírito Santo e vai desembocar no Oceano Atlântico, lá na costa do Espírito Santo, em praias paradisíacas, por sinal, ou pelo menos eram. E todo esse rejeito foi levado até o Oceano Atlântico, mais de 300 quilômetros. Eu estudei com um grupo lá do Rio de Janeiro o efeito desse minério em 2018, 3 anos após o derramamento, sobre alguns organismos que vivem no solo, um tipo de ácaro que vive no solo. Até 2018, ainda havia um efeito muito sério. Mas esse é só um exemplo, nós temos muitos outros exemplos. Vocês sabiam, por exemplo, que hoje a gente consome mais do que a Terra ela nos oferece? A nossa sorte é que a maioria dos recursos naturais são renováveis. Plantas, animais, eles crescem de novo. Então, eles vão oferecer mais recurso, mais recurso, mais recurso. Se a gente levar em conta a capacidade do que o planeta tem para se renovar todo ano, a gente consome esta capacidade até agosto. É sério. A gente consome até agosto. Professor, e o restinho do ano, como a gente vive? A gente vive com as gordurinhas do planeta. Sabe aquelas gordurinhas que sobram, assim? A gente vive com essas gordurinhas. Tem alguns países que gastam menos recursos naturais e tem outros países que gastam mais recursos naturais. Depende da sociedade, do nível socioeconômico, depende da oferta de recursos ali, etc. Olha só, a gente está em 2020 aqui, até 2060 a gente vai dobrar o nosso consumo de energia. Só que a gente precisa urgentemente diversificar as fontes de energia. A gente gasta extremamente muita energia, mas muito. Pode ser carvão, óleo, gás liquefeito, gás natural,
energia nuclear, biomassa, hidráulica, né, hidrelétrica, eólica, aqueles cataventos gigantes, os aerogeradores. Biomassa tradicional é lenha. Outros tipos de biomassa, como culturas agrícolas, etc. Energia solar ou fotovoltaica, aquelas placas, né, para captar energia solar. Geotérmica, que é a energia da água quente que sai do interior do planeta, e novas tecnologias que a gente ainda vai inventar, né? Mas a gente, olha, em 1900 a gente não gastava quase nada de energia. Ou vamos pegar 1920, a gente devia gastar no máximo uns 30 exajoules. Em 100 anos, a gente foi para praticamente 800 exajoules. Em 40 anos, a gente vai para quase 1.600 exajoules. Será que a gente não gasta muita energia? Cada um de nós, incluindo eu também. Eu me pergunto isso todos os dias. Olha a disponibilidade de água. Quer dizer, quanto cada habitante tem de água que ele pode consumir. Aqui, vamos pegar, esse daqui é a América Latina. É a região do mundo onde tem mais água disponível para os seus habitantes. Então, em 1950... cada habitante tinha 120 mil litros de água disponível. Em 2000, cada habitante da América Latina só tinha uns 30 mil litros de água disponível. Olha como caiu em 50 anos. E se você pega outros continentes como Europa, Ásia, África, é menos água ainda. Para onde vai tanta água? Não é que essa água desaparece, gente. Ela não desaparece. O que eu estou falando aqui é água potável. Água que a gente pode beber. O Rio Barigui, ali do lado da Ana Andrade, tem água, não tem? Tem. A gente pode beber? Não façam isso em casa. Não podem beber aquela água. Ela está totalmente poluída, mas tem água. Mas aquela água não serve. Então, a água do Rio Barigui tem que ser tratada, custa muito caro para tratar, é difícil tratar, porque ela está muito poluída. Inclusive, eu já fiz trabalhos com alunos da biomedicina e da farmácia ali, da biologia também. Na biomedicina, a gente tem uma disciplina chamada análise ambiental, que a gente faz isso, etc. Olha aqui, é um dado já meio antigo, mas só para ter ideia. As maiores cidades do mundo, Tóquio, em 75, tinha 26 milhões de habitantes. Ela cresceu 10 milhões em 40 anos. Em 40 anos. Olha aqui São Paulo, de 9 milhões para 20 milhões de habitantes. Isso eu estou pegando a região metropolitana também, né? Olha Nova Delhi, na Índia, de 4 milhões para 20 milhões. Em 40 anos. Ficou 5 vezes maior, praticamente. E o que as pessoas precisam daí? Elas precisam de todos os recursos para poder sobreviver numa cidade grande assim. Olha só o problema do lixo. Em azul é quanto se gera de lixo, em amarelo é quanto desse lixo gerado é coletado. Olha que o Brasil só coleta em torno de 90% do seu lixo. 10% do lixo, 10%, vai para qualquer lugar. Olha aqui, a gente produzia isso, são dados de 2010. Hoje já é um pouco mais. A gente produzia 71 milhões de toneladas de lixo por ano aqui no Brasil. Desses 7 milhões, iam para qualquer lugar. Olha, na China, 300 milhões de toneladas de lixo por ano. Cada tonelada tem 1.000 quilos. Então, eles produziam em 2010 300 bilhões de quilos. Só metade é recolhido. Europa recolhe praticamente tudo. Canadá recolhe virtualmente tudo. Estados Unidos também uma boa parte. Mas a Índia, pouco. Na África, a gente nem tem números. Nem tem números, pessoal. Olha aqui, poluição do ar. Tem dados mostrando que em 2013 morreram no mundo
5 milhões e meio de pessoas por causa da poluição do ar. Doenças do aparelho circulatório e aparelho respiratório causados por causa da poluição do ar. Olha, os 2 países com mais problemas, China e Índia. Paquistão também, Rússia com algum problema, Indonésia também, Brasil nem tanto. Europa menos, África menos. Mas por que a África menos? Porque, infelizmente, ela é menos desenvolvida, né? Não tem tanta indústria que provoca tanta poluição do ar. E para terminar, até tem um link depois, quando eu colocar no AVA para vocês tem um hiperlink aqui, vocês podem entrar na famosa revista de medicina, revista científica de medicina, The Lancet. Muitos dos trabalhos, dos testes das vacinas estão sendo publicados no The Lancet. O The Lancet já fez uma comissão para estudar o efeito da poluição na saúde das pessoas. De tão grave que é o problema de poluição do ar e poluição do solo, né, resíduos e etc. Poluição da água na saúde das pessoas. Eu quero terminar essa aula de hoje e perguntar de novo para vocês. Será que a gente tem uma crise ambiental? Sabe o que é legal? Mais do que o professor aqui ficar falando um monte de coisa, vocês podem, de repente, nem acreditar no professor, né? Acontece. É vocês começarem a examinar ao redor de vocês. Vocês começarem a examinar as ações de vocês, dos outros em volta de vocês. Começar a ver como que é a cidade onde que vocês moram. Acho que quase todo mundo aqui deve morar em Curitiba ou cidades meio próximas. A gente tem alunos de Campo Largo, Piraquara, Colombo, Lapa, e não sei mais aonde. Eu tinha um aluno de farmácia que era de Registro. Ele vinha todo dia de Registro ali de São Paulo. Vocês podem começar a examinar o que ocorre à volta de vocês. O ambiente está bom? Está ruim? Se ele estiver ruim, por que ele está ruim? Vamos começar a pensar nisso, gente. Eu tenho rinite. Por que eu tenho rinite? Ah, porque eu sou fraco. Ah, é genético. Será? Eu tenho outros problemas. Por que eu tenho esses outros problemas? Vamos começar a ir além, gente. Vamos sair desse antropocentrismo exagerado que a gente vive e vamos começar a ver o que ocorre em volta da gente. Vamos começar a ver qual é a nossa influência no ambiente e como esse ambiente devolve isso para a gente. Curitiba está em seca. Crise hídrica. Vocês sabem disso, né? Curitiba é região metropolitana. É um problema seríssimo. Há mais de um ano. Há mais de um ano. Eu tenho coleta de água de chuva aqui na minha casa. Eu tenho coleta, claro, sou de gestão ambiental, eu tenho vermicompostagem, eu sou louco por reciclagem, tudo isso daí. Eu tenho coleta de água de chuva. Eu tenho um depósito de 6.000 litros de água de chuva. Nesse último ano, esse depósito encheu acho que 2 vezes. 6.000 litros. Ele teve uma época que ele ficou uns 2 meses vazio, sem nada dentro. Não era assim no meu tempo. Tô velho. Não era assim no meu tempo. O que está acontecendo? Será que nós temos uma crise ambiental? Eu queria terminar essa aula de hoje pedindo para que vocês fizessem uma autorreflexão. O que eu faço em relação ao meio ambiente? O que está acontecendo? O que a minha cidade faz? O que meu estado faz? O que meu país faz? O que o ser humano faz em relação ao meio ambiente? E comecem a pensar sobre cada um de vocês. A gente tem uma mania de jogar a culpa nos outros, né? Mas será que a gente faz o certo? Eu me pergunto isso todos os dias.
Eu sou professor de gestão ambiental, faço um monte de coisa para diminuir meu impacto ambiental, e eu continuo me perguntando isso todos os dias. O que eu faço? Será que eu não estrago ainda mais? Eu sempre digo, e vou falar isso na aula de aspectos e impactos ambientais, o ser humano é um ser impactante por natureza. A gente está impactando o meio ambiente agora, nesse instante. Depois vai acabar a aula, vocês estão cansados de tanto o professor Klaus falar um monte de coisa, vocês vão dormir, vocês vão estar impactando o meio ambiente. Vocês vão acordar amanhã cedo, vão tomar café da manhã, tomar um banho, ir para o trabalho, não sei mais o que, vão impactar o meio ambiente. A gente vai fazer isso sempre. A grande pergunta que vocês têm que fazer é: será que eu não posso diminuir um pouco o meu impacto? Será que eu não posso contribuir para diminuir um pouco essa famosa crise ambiental? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, tá? E vamos começar a pensar isso em relação à nossa profissão também. Vamos começar a inserir essa ideia dentro da nossa profissão também. Não vamos mais analisar só o ser humano dentro dele. Ser humano é um ser vivo como qualquer outro. A única coisa, como eu falei no começo da aula, é que nós somos o ser vivo com maior capacidade de raciocínio. E daí, por causa disso, com maior capacidade de adaptação ao meio onde que ele está. Vamos começar a pensar nisso, pessoal? Sério mesmo, de verdade. E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso até o final do semestre. Já comecem a pensar nos trabalhos, nas equipes, nos trabalhos, daí vão me mandando por e-mail, tá, gente? Por favor, vão me mandando por e-mail, ó, professor, equipe e tal, eu já vou organizando minha papelada, porque a sala é grande, né? Então eu preciso me organizar também, tá? Já deem o tema, se vocês já acharem o tema e tal, daí depois, na próxima semana, ou no máximo na outra, eu já vou passar todos os parâmetros para esse trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Pela carinha de vocês que estão vendo aí, vocês devem estar pensando um monte de coisa agora, né? Nossa Senhora! Eu sou professor, um dos dois, mas eu acho que estão pensando um monte de coisa. Se a gente não dormir essa noite, professor, culpa do senhor. É culpa minha. No mau sentido ainda por cima, né? Ô, louco! Ô, meu! Pô. Não, mas é bom a gente começar a refletir. É muito bom. Não só na vida pessoal, mas na profissão também. Pode falar, Lenir. Vou falar mesmo, professor. Além de eu estar assustada, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você trabalha assim, mas a gente precisa saber. A gente tem o grupo de saúde ambiental no WhatsApp que a professora passava coisas para a gente, desde mandar o link. Você não trabalha com grupo? Eu não trabalho com WhatsApp com alunos. E eu vou contar para vocês, vou ser sincero. Eu já tive problemas seríssimos. De meu WhatsApp não parar final de semana, de meu WhatsApp não parar de madrugada, e vocês não sabem como isso é ruim. Mas, assim, até bom que você falou, explicar duas coisinhas. Eu coloco sempre a aula pelo menos um dia antes, tenho certeza disso, então vocês têm aula na segunda, na pior das hipóteses, a aula estará lá no portal no domingo. Eu juro para vocês, se ela não estiver no domingo, gente, procurem o meu corpo no Instituto Médico Legal, que eu devo estar lá estirado numa das mesas, tá? Fui atropelado, alguém deu um tiro em mim, alguma coisa assim. Segundo lugar, eu sempre coloco um artigo científico no material complementar relacionado àquele assunto do dia, tá? Eu aconselho fortemente a ler aquele artigo, tá? Isso ajuda a desenvolver o raciocínio de vocês dentro dessa área específica, tá? Leiam, 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 e depois que vocês estiverem cansados de tanto ler, leiam mais. Eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo agora, tá? Nesse instante, de 3 coisas bem diferentes. Eu adoro ler. Ano passado, em livros, eu li umas 10 mil páginas, não estou brincando com vocês.
eu aproveito cada instante para ler, tá? E terceiro, toda semana terá uma atividade de frequência. Eu coloco essa atividade de frequência, já abro quando eu coloco a matéria, né? E assim, a atividade de frequência fica aberta até o dia anterior da próxima aula. Como vocês têm aula na segunda-feira, a atividade de frequência fica aberta até domingo, 23 horas e 59 minutos. Estão avisados. O professor Klaus, ele é muito, muito democrático, mas tem alguns momentos que vocês vão ver que ele é muito ditador. E ponto final. E esse é um dos momentos. A atividade de frequência, por exemplo, se eu tivesse já com a AVA, a atividade de frequência já estaria aberta, e ela vai ficar aberta até domingo, 23 horas e 59 minutos. Na segunda-feira, a gente tem uma aula nova, então vai abrir uma outra atividade de frequência. Esta é a lógica. Tá bom? Por que no dia anterior, 23 horas e 59 minutos? Porque naquele dia eu tenho uma nova atividade de frequência. Né? Não tem nexo ficarem duas abertas ao mesmo tempo. Tá? Então, prestem atenção. Vocês vão ter 7 dias para fazer atividade de frequência. Atividade de frequência é uma pergunta objetiva, né? Marca X, e ela vai valer a frequência de vocês. É como se eu fizesse a chamada. Mesmo que vocês errem a atividade de frequência, vão ganhar presença. Toda semana eu coloco os slides no material do professor e coloco o link da live, tá? A gravação da aula eu coloco no máximo na manhã seguinte. Então, no caso de vocês, até terça-feira, meio-dia, com certeza estará a gravação lá. Eu tenho um canal no YouTube, Professor Klaus. O professor Klaus virou youtuber. Pena que eu não ganho dinheiro com isso, né? Pô, tem uns youtubers que ganham tanto dinheiro, né? Mas quando é coisa séria, daí não ganha dinheiro. Bom, mas vamos lá. Eu tenho um canal do YouTube, então eu baixo a aula, coloco no YouTube, daí eu coloco o link do YouTube lá no AVA, tá? Em aula gravada lá, tá? Então, no máximo, na terça-feira, até a hora do almoço, vocês terão sempre a aula gravada do dia anterior. A não ser que eu já esteja no Instituto Médico Legal. Como eu sou agrônomo, não vai ser para trabalhar. Vai ser como um espécime estendido ali em uma das mesas. Tá? Eu sou sempre certinho com isso. Eu tento seguir os prazos, eu tento ser o mais sério possível, etc. Tá? A aula normalmente começa às 8 e vai até umas 9h15, 9h30, hoje foi um pouquinho mais. Inclusive, eu vou sair da aula e vou para uma orientação de TCC, então meu dia ainda não terminou, tá? Porque tem alguns alunos que não tem como orientar em outro horário, então eu oriento lá pelas 10 da noite, né? Vida de professor, mas faz parte. Eu amo o que eu faço. Se vocês já notaram, eu amo o que eu faço, ser professor, e amo a área ambiental. Amo a área ambiental. Tá? Para mim é quase tudo. Tá? Estejam à vontade sempre para trazer perguntas. Eu tive um professor, durante o meu mestrado, eu fui para a Alemanha, em Freiburg, no sul da Alemanha, perto da França. Não, em Görlitz, na fronteira com a Polônia, na antiga Alemanha Oriental, e no meu doutorado eu fui para Freiburg, no sul da Alemanha, perto da fronteira com a França. Em Freiburg eu tive um professor que ele falava assim, ó, ele chegava na sala de aula para os alunos, ele dizia, perguntem. Não existe pergunta idiota. Idiota é pergunta que não foi feita. Ah, mas professor, a minha pergunta é muito simples, não faz mal. Eu tento responder e vou respeitar. Se você tem uma pergunta, é porque ela merece ser respondida. Se eu tiver que responder 5 vezes a mesma pergunta, eu respondo. E outra coisa, tenho certeza absoluta. Quando alguém tem uma pergunta, com certeza absolutíssima, eu sou professor universitário há 22 anos. Com certeza absolutíssima. Pelo menos um outro aluno da mesma turma tem a mesma dúvida.
tá? Eu garanto isso para vocês. Então, não tenham vergonha, tá? Não tenham vergonha, eu estou aqui para fazer o melhor para vocês. Pronto. Obrigado, Lenir, que você me lembrou de dar uns recadinhos desses. Agora está gravado, tá gravado. Então, pronto. Tá? Qualquer coisa a gente vai respondendo, vai trabalhando durante esse bimestre. Mais dúvidas, gente? Perguntas? Então, vão pensando sobre a crise ambiental. Tá? Agradeço a presença de vocês, gente. Tenha uma ótima semana. E eu quero ver vocês na próxima Bate segunda-feira, no mesmo Bate canal, com o mesmo Bate professor aqui. Tá bom? Até lá, professor. Até lá, gente. Até lá, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Até segunda. Até segunda, Boa noite. gente.